Deus é brasileiro e Deus abençoe a América. Muito bem. Conforme nós havíamos prometido, estaremos revelando agora quem é o dragão de Apocalipse 16, versículo 13, onde o apóstolo João diz que viu sair da boca da besta, da boca do dragão e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, os quais são espíritos de demônios, que operam sinais e prodígios e enganam os reis da terra. E para isto nós estaremos fazendo uso aqui do mapa mundi. Mas antes de nós prosseguirmos com a revelação do dragão, eu gostaria de perguntar a você o seguinte: você consegue visualizar aqui neste mapa a figura de uma águia? Você consegue identificar a figura de uma águia? Exatamente. Se você atentou ou está atentando para a América do Norte, você acertou. Aqui nós temos o desenho perfeito de uma águia, começando aqui pelos pés, que são 2 e não apenas um. E eles dobram exatamente para trás. Nós seres humanos dobramos para frente. As aves, elas dobram para trás. A águia também, né? Por ser uma ave. Então a gente vê aqui, que a dobra é idêntica das aves que dobram suas articulações principais para trás. Aqui você tem o peito dela, o papo, o bico. É possível aqui também visualizar um dos olhos, representado por esta pequena ilha, um desenho característico do rosto, a cabeça, a cucuruta, formada aqui por essas plumas, dando a entender que se trata de uma águia real, né? Inclusive, a águia real, ela é uma águia predominantemente da região brasileira, uma águia natural da região brasileira, né? Aqui da Amazônia e de outras regiões do país. Aqui você tem a continuação do pescoço dela, a asa que está aqui do nosso lado, né? Aqui você tem as plumas da asa dela, as penas, e do outro lado é possível também visualizar a outra asa que está desenhada, que está posta como se fosse uma sombra para destacar desta outra asa aqui que fica do nosso lado. E este arquipélago aqui, este conjunto de ilhas, dá a entender como se fosse aqui as penas, as plumas dessa asa, né? Então nós temos realmente uma águia desenhada aqui no mapa mundi com total perfeição. Mas eu gostaria também de perguntar a você se você consegue visualizar mais outras figuras aqui nesse mapa. Você consegue visualizar também a figura de uma criança e a figura de uma mulher grávida? Está aqui, a criança está representada pela África. Olha aí. Aqui você tem a cabeça dela. Aqui você tem um pouco da silhueta do nariz, mostrando que essa criança está com a cabeça baixa. Aqui você tem os braços, as pernas, dando a entender que elas estão juntinhas, o restante do corpo e aqui o pescoço. Tá vendo? A criança está de cabeça baixa. E a mulher grávida é aqui, América do Sul. Tá vendo? Aqui, são as costas dela, as pernas estão juntas também, a barriga representada aqui pelo Brasil, e aqui você tem o cabelo, os cabelos como se estivesse sendo chicoteado aqui pelo vento, ou cabelo ou véu, né, que é um lenço utilizado por muitas mulheres no mundo. E o dragão, minha gente, o dragão, sobrou quem? Sobrou isso aqui, sobrou o continente europeu, o continente asiático. Esse é o dragão que eu estou falando para você, de Apocalipse 16, versículo 13. Certo? É esse continente aqui, E você repare que aqui nós temos a cabeça dele, Aqui é a cabeça dele. Eu vou ampliar para você poder enxergar melhor. Essa bota aqui, essa bota que é a Itália,
é a mandíbula dele. É a mandíbula. E aqui, ó, mostra que ele está com a boca aberta querendo engolir a criança. Esse narigão aqui, representado pela Espanha e Portugal, né? Como eu já falei, se trata do seu nariz, do nariz do dragão. Aqui você tem a orelha, representada pela Grã-Bretanha, onde fica a Inglaterra, né? E o cérebro deste dragão, quem é? É a França. Olha aí, é a França de Emmanuel Macron. Olha aí quem é o cérebro desse imenso monstro, né? Olha aí, ó, nariz, Espanha, Portugal, e aqui o cérebro, quem conduz esse imenso monstro é a França, ok? A cabeça dele é a União Europeia, é a cabeça do dragão, tá vendo? E o corpo é a junção aí da União Europeia com o Oriente Médio, com o continente asiático. São os aliados da União Europeia. Só que aqui é uma aliança, né, que a gente lembra da estátua, da visão da estátua de Nabucodonosor, que é uma aliança que não tem muita consistência, que ele disse que os pés da estátua eram de barro misturado com ferro, ok? Aí, ó, todas as figuras bem desenhadazinhas, né, realmente com perfeição. E eu vou transferir aqui para um mapa mundi animado para que você entenda melhor tudo que nós estamos mostrando aqui. Olha só, olha só. Então aqui nós temos a águia, né, representada aqui por Estados Unidos, Canadá e México, né? Estados Unidos do México. Nós temos o dragão, aqui como eu já falei, né? A União Europeia e seus aliados. E nós temos também aqui a criança que está numa posição fetal, ok? Uma curiosidade é que o símbolo dos Estados Unidos é uma águia. Por curiosidade, né? O símbolo dos Estados Unidos é uma águia. E curiosamente também, muitos países que compõem aqui o corpo desse dragão reverenciam, né, a figura do dragão. Eles reverenciam e também cultuam a figura do dragão. Como por exemplo aqui, ó, China, né, Mongólia, Nepal, Filipinas, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão. Curiosamente, né? E também aqui o Cazaquistão, pegando já a parte do Oriente Médio, né? São países que reverenciam a figura do dragão, curiosamente. Tá vendo aí? Então, minha gente, isso daqui que vocês estão vendo, se trata da visão de Apocalipse 12. Em outras palavras, tudo isso que está aqui, ó, está na Bíblia. Em outras palavras também, o Senhor Deus, ele já vinha desenhando no mapa mundi aquilo que há de acontecer nos últimos dias. É isso mesmo que você ouviu. É isso mesmo, ou seja, esse Deus está de brincadeira, um negócio desse. Ele desenhar no mapa mundi aquilo que já ia acontecer nos últimos dias, porque isso daqui eu vou mostrar para você agora, que isso daqui está na Bíblia. Isso aqui do mapa mundi aqui, ó, é a visão de Apocalipse 12. Vamos lá, sem perda de tempo. Olha o que diz o apóstolo João. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aqui nós já temos a figura da mulher, ó. Essa mulher aqui vestida do sol, tendo a lua
debaixo dos seus pés, e o sol sobre a sua cabeça, e uma coroa de 12 estrelas, se trata da nação de Israel, que tem 12 tribos, e também da igreja de Cristo, que tem como fundamento também, né, a doutrina dos 12 apóstolos, incluindo o apóstolo Paulo, né? Então ele prossegue: e estava grávida. Essa mulher, ela estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, presta atenção, olha aí, e viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, olha aí a figura do dragão, e ele diz que esse dragão aqui é grande, ele diz que ele é grande, certo? Olha aí, nós já temos aqui, ó, a figura da mulher, né? Já temos aqui a figura da mulher grávida, representada pela América do Sul. Nós já temos aqui a figura do dragão, né? E agora nós vamos ver o filho, que essa mulher, ela vai dar à luz, né? Ela estava grávida. E a sua cauda, a cauda do dragão, que ele diz que é grande, né? Dragão aqui, ele menciona aqui que é grande porque são todos esses países aqui, a União Europeia e os seus aliados. Esse dragão, a cauda dele levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Olha aí o menino, olha a criança. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias, que equivale a 3 anos e meio. Então, nós temos já aqui a figura da criança, da mulher grávida, que deu à luz a criança, e a figura do dragão. Agora ele vai nos mostrar a figura da águia. Veja bem. Esse dragão, a quem está falando aqui, né? Esse dragão, esse grande dragão, se trata, nós sabemos, né, de Satanás. O verso 7 diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e os do dragão batalhavam contra os de Miguel. É o que diz o versículo. Mas os do dragão não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado aonde? Na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então esse dragão se trata de Satanás, porém diz aqui que ele engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra. Isso nos mostra que Satanás, ele está usando um conjunto de nações para fazer mal a muita gente, sobretudo os crentes em Cristo Jesus, né? Aqueles que servem a Deus. Então ele prossegue aqui, ó, no verso 13, dizendo o seguinte: que quando esse dragão, né, Satanás aqui materializado nas nações, quando ele se viu lançado na terra, né, e ele se materializou nas nações, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Quem é esse filho homem? Olha aqui, versículo 5. E a mulher deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então esse filho aqui se refere a Jesus Cristo,
ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então o dragão, quando se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho homem. E o que aconteceu? E foram dadas à mulher, olha aí, 2 asas de grande águia. 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, onde ela é sustentada por 1 ano, 2 anos e meio. Ou seja, 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Ok? Então tá aqui agora, ó. As asas da águia são 2. Veja bem. Se a América do Sul representa a mulher grávida, que representa a igreja, né? Tanto composta de judeus como de gentios, isso significa que ela, no mapa mundi ali, né? A América do Sul, que representa a mulher, a igreja, ela tem que ter 2 asas de águia auxiliando ela. E tem, ó, olha aqui, foi o que nós vimos, ó. Olha aqui as 2 asas de grande águia auxiliando ela aqui também, ó. As 2 asas. Então está batendo ou não está? É coincidência ou não? Ou realmente é providência? Né? Continuando os versículos. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada. Sustentada. Veja. Vamos lá. Nós sabemos que recentemente houve aí uma investida da União Europeia para cima do Brasil, né? Sobretudo aqui conduzida pela França, ok? Pela França. A França tentou aqui, de certa forma, subjugar o Brasil ao Acordo de Paris. Uma vez feito isso, o Brasil agora ia ficar sujeito, submisso às leis da Europa. Por isso que o presidente disse assim: ué, mas e a nossa soberania? E a soberania do nosso país? Então houve já essa investida aqui, ó. Minha gente, isso aqui é o Apocalipse 12 se cumprindo. É o Apocalipse 12 se cumprindo. O dragão tentando aqui tragar a mulher, conforme diz no texto que nós lemos, né? Quando ele se viu aqui, ó, lançado na terra, olha aí, verso 13, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho, e ele também esperou que a mulher desse à luz ao filho, para quê? Para que ele pudesse tragá-lo. Olha aqui, olha aqui. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Tá vendo só? Lhe tragasse o filho. É o que ele está tentando fazer aí. E ele não conseguiu. Não conseguiu aqui dominar o Brasil, né? Por meio da Amazônia. Não conseguiu pegar o Brasil por meio do Acordo do Clima, que é de Paris. De Paris, o Acordo do Clima. Poderia ser de qualquer outro lugar do mundo, mas é de Paris, do cérebro do dragão, quem conduz todo o monstro. Ok? E aqui, ó, as 2 asas de águia auxiliando a mulher. Aqui. O que significa isto? Com esse governo aí que entrou agora, né? Ele rapidamente se aliou aos Estados Unidos e o Brasil se tornou o principal aliado dos Estados Unidos extra-OTAN, ou seja, por fora da OTAN.
e com isso foi beneficiado não só economicamente, como também militarmente. Até recentemente, né, houve aí novos acordos entre o Brasil e os Estados Unidos. Bolsonaro, ele fez novos acordos militares com os Estados Unidos. Só os Estados Unidos fez isso com o Brasil. Por isso aqui, ó, as asas da grande águia, certo? As asas da grande águia. E outra coisa também, membro da OTAN não pode atacar país aliado não, a não ser que haja um acordo mútuo entre os países, uma concordância. Então o Brasil agora é aliado extra-OTAN dos Estados Unidos. Portanto, a França, ela não pode atacar assim de qualquer jeito não, certo? Mas os Estados Unidos, nesse episódio da Amazônia, já deu o recado que não concorda com isso que a França quis fazer. Porque recentemente os Estados Unidos cobrou da França mais respeito pela OTAN, pelos acordos da OTAN, porque também a França, ela faz parte da OTAN. Então houve aí essa pressão de Donald Trump aqui, ó, em cima de Emmanuel Macron, certo? Então aqui, ó, Apocalipse 12, se cumprindo, certo? Se cumprindo. Vamos lá. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Está aqui a águia, né? Complementando agora todas as 4 figuras ali, né? Para que voasse para o deserto ao seu lugar, né? Onde é sustentada. Sustentada. O que significa isso aqui? Tem outro versículo mais acima também, que fala, né, que ela, ó, será alimentada também, ó, para que ela fosse alimentada por 1260 dias, 3 anos e meio. Tá vendo? Ela vai ser alimentada. Então, o que é que significa isto? Que durante essa perseguição que vai acontecer nesses últimos dias, onde o dragão aqui, né, que é formado pela União Europeia e pelos seus aliados, ele vai tentar perseguir a mulher, a igreja do Senhor, né, composta de judeus e gentios. O que é que vai acontecer quando isso começar? Grande parte da igreja, ela irá se refugiar aqui, ó, no Brasil. É isso que está dizendo a mensagem do texto, que ela vai vir para cá, ó. Foi dado a ela 2 asas de águia para que ela viesse para cá, ou seja, para que o anticristo aqui, ó, e os seus aliados não tenham o domínio sobre a igreja, porque esse território aqui vai ficar protegido. E ele quer justamente pegar o Brasil, porque ele sabe que dominando o Brasil, ele consegue dominar todo o Mercosul, porque o Brasil é o país aqui mais forte do bloco, né? Aí ele quer pegar o Brasil, justamente. Mas não vai conseguir, porque vai estar aqui as 2 asas de grande águia. E já deu um freio aqui nele, né? Os Estados Unidos já deu um freio e disse, opa, se lembre da OTAN, mais respeito pela OTAN. E aqui o presidente disse o seguinte, não, aqui a Amazônia é nossa, não tem acordo não. Não tem acordo não. Aqui é a nossa soberania. E a nossa soberania, que está presente na nossa Constituição. Então eles tentaram aqui, ó, pegar o Brasil. Por que isso? Porque o que eles querem, minha gente, o que eles querem com isso é implantar uma moeda única no mundo. E aqui, ó, o Brasil já falou em criar uma moeda única entre o ProSul, Argentina, Uruguai e Paraguai. E, inclusive, essa ideia de criar uma moeda única aqui na América do Sul não agrada à União Europeia, não agrada a eles, porque é como se eles dissessem assim, se vocês querem continuar fazendo acordo conosco,
então vocês têm que aceitar a nossa moeda. Mas aí eles não vão conseguir, porque para a nossa felicidade, aqui ó, Rússia, China, Alemanha, né? Muitos países aqui dependem da produção agrícola, da carne, né? Do Brasil, e eles não vão ter essa força de imposição, né? A única forma que eles poderiam ainda tentar agir era por meio de uma intervenção, mas aí o Brasil já se aliou militarmente aos Estados Unidos. Ou seja, esse governo aqui está atrapalhando os planos do anticristo e dos seus aliados, porque é plano de Deus que futuramente, quando a perseguição começar, quando a grande tribulação começar, grande parte da igreja vai se refugiar aqui. O Brasil será um dos países que irá socorrer a igreja nesses dias. E o período que vai durar a grande tribulação, grande parte da igreja vai se refugiar aqui, não só no Brasil, como também em outros países aqui da América do Sul, né? Nós estamos vendo aí também outros regimes, né? Regimes de direita se levantando aí contra regimes de esquerda. Nós sabemos que a direita ela é conservadora e ela prima pelos princípios de Deus, ok? Veja, versículo 14, né? Foram dadas à mulher as asas de águia. E ela vai ser sustentada justamente por isso. Tá vendo? Durante esse período aqui, ó, um tempo, 2 tempos, né? Um tempo, 2 tempos, que tem versões bíblicas que dizem 2 tempos, e metade de um tempo. 3 anos e meio fora da vista da serpente, porque não vão conseguir dominar o Brasil, né? Esse domínio vai se dar por meio da moeda deles, que tudo indica que será o chip. Que será o chip. De repente você pode dizer assim, mas os Estados Unidos, ele não é santinho não, na história não. Ele também não é flor que se cheire não. Se você está achando ruim aqui a predominância do governo americano no mundo, você vai ver o que é perversidade, ambição e ganância quando você ver aqui a União Europeia e os seus aliados governando. Porque o que eles querem é implantar essa moeda única que tem 99,9% de chance de ser o chip. Eles irão chipar as pessoas. E a Bíblia diz que aqueles que receberem o chip já estarão condenados ao inferno. E eles vão querer fazer isso no máximo de países que eles puderem fazer. Porque eles querem mandar no mundo. Eles sabem que aqui nos Estados Unidos não vão conseguir nada. Por isso que os Estados Unidos já está saindo fora disso aqui, ó. Ele já está saindo fora e com isso também levando aqui a América do Sul. Porque aqui, segundo os planos de Deus, onde a igreja composta de judeus e gentios será sustentada. E note que eu vou mostrar agora para você um vídeo que você vai perceber isso. Você vai perceber toda essa movimentação, toda essa dinâmica da águia levando a mulher para o deserto, afastando ela de todo esse sistema para que ela não faça parte do sistema do anticristo. Esse aqui é um mapa, né, antigo, né, o chamado Pangeia, remontando aqui como era o nosso continente. Era um único continente, né? Euroásia e Gondwana, que através do fenômeno das derivas continentais, né? Deriva continental, ele foi se separando. E note como realmente isso aqui é uma águia, isso aqui é uma mulher, e essa águia está levando essa mulher, afastando ela de tudo isso aqui, ó, para que ela não faça parte. Olha só. Olha só. Olha aí, ela está levando a mulher, ó. Ela está levando a mulher para o deserto, ó. Olha aí, afastando ela para o deserto.
ok? O deserto aqui está sendo representado pelo oceano, né? Os países vão ficar ilhados aqui, ó, desse conjunto de nações aqui, cujo objetivo é obscuro nos últimos dias. E outra coisa interessante, note que à medida que a mulher vai se afastando, ela vai deixando o filho lá, ó, como se ele estivesse sendo gerado, né? Como se ele estivesse realmente sendo arrebatado para Deus e para o seu trono. Tudo isso aqui está se dando no ar. O dragão, inclusive, também ele está voando, né? Aqui você percebe, ó. Aqui você percebe as asas dele, ó. Tá vendo aí? Que são as asas dele. Ele está voando, ó. Como se tudo estivesse se dando no ar, né? Então, minha gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E veja que coisa interessante também fala aqui, ó. Quando o dragão ele se colocou diante da mulher para a perseguir, o que ele fez? Qual foi a forma de perseguição que ele utilizou? A forma mais severa, né, digamos assim. Olha aqui qual foi a forma. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Vou ler de novo. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Olha só. Destacar aqui direitinho, como um rio. Para que pela corrente a fizesse arrebatar, ou seja, subjugar. É interessante, né, o que aconteceu aí recentemente. Deixa eu voltar aqui para o mapa mundi, né? Interessante aí o que aconteceu recentemente. Esse derramamento de óleo, né, que foi derramado aqui na costa brasileira, aqui dentro desse círculo, né, sobretudo no litoral brasileiro. Nós sabemos que pela grande quantidade de óleo, de petróleo que foi encontrado aqui no litoral brasileiro, isso nos dá a certeza de que foram rios e rios de petróleo que foi derramado aqui. O navio foi passando e foi lançando um rio de petróleo. Foi muito petróleo. E chegaram a suspeitar que esse navio era europeu, da Grécia, né? Isso aí é o que as pessoas disseram. Isso aí foi o que eu vi nos jornais. Eu ouvi falar até que a França estava um pouco envolvida. Eu fico só observando o que as pessoas dizem e fico confrontando com o que a Bíblia diz, né? Isso aqui foi uma atitude criminosa. Nós sabemos que foi criminosa. O navio não avisou ninguém. Ninguém disse que foi acidente. Ninguém falou nada. Isso foi criminoso. Isso aqui foi feito para tentar prejudicar o governo brasileiro. Certo? E note que coisa também interessante. Quem lançou esse óleo aqui sabia que a correnteza, que a corrente marítima iria levá-lo para o Brasil. Quem fez isso sabia. E essa foi uma das artimanhas usadas aqui pelo dragão, que está falando no texto. Ó. Ele usou a corrente. A corrente. E cuspiu da sua boca um rio, água como um rio. Como um rio aqui, ó. Isso aqui é uma teoria minha. Certo? Uma teoria minha. Eu entendo que esse rio aqui foi o rio de petróleo que foi lançado. Porque o navio foi passando e foi lançando lá petróleo. E usaram a corrente, ó, para tentar arrebatar a mulher. Ou seja, se esse óleo aqui vingasse e viesse prejudicar o governo, já era. A igreja que futuramente vem para cá, ela também seria alcançada pelo governo do anticristo,
porque as suas leis iriam vigorar aqui também, inclusive a sua moeda única, o seu chip. Mas o que aconteceu, olha só que coisa interessante. Verso 16: e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Está dizendo aqui que a terra ajudou a mulher. O que foi que aconteceu depois que esse petróleo ele chegou no mar, ele chegou no litoral brasileiro? Todas as pessoas foram aqui, ó, para o litoral e começaram a recolher o óleo. Eles se solidarizaram e convidaram as pessoas também a virem, a ajudar a tirar o óleo, né? E todos se comoveram. Então a terra ajudou a mulher. A terra que a gente pode entender como a nação brasileira, como as pessoas. E ela abriu a sua boca, a terra, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Ou seja, as pessoas começaram a abrir suas bocas, a convidar as outras, né, a informar sobre a tragédia que tinha acontecido, que era uma coisa muito séria, e outras pessoas foram se solidarizando também. A nação foi para as praias, e a terra ajudou a mulher, e ela tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, tentaram aqui as queimadas, não deu certo, né? Que as queimadas também ficou comprovado que foi coisa criminosa, envolvendo aí interesses financeiros, interesses políticos. Tentaram aqui o acordo do clima, pegar a Amazônia, para, através da Amazônia, dominar o Brasil, né? E também tentaram os assentamentos aqui indígenas, para ir dominando aqui territórios brasileiros. Não deu certo. Tentaram óleo, não deu certo. A terra ajudou a mulher, né? Todo mundo foi para a praia aqui e recolheu o óleo, certo? Essa é uma teoria minha, ok? Outra coisa interessante que a gente nota aqui, ó, é que se isso acontecesse, como eu já falei, a igreja, mesmo que ela corresse para cá, seria alcançada pelas leis da União Europeia, que está tentando aqui implantar essa lei. Porque se o Brasil, vamos supor, entrasse no acordo do clima aqui, como eles querem, se o Brasil não cumprir as leis deles, sofreria sanções. Sofreria com isso sanções, né? Punições. E aqui as asas da grande águia não vai permitir. E observe que a águia aqui ela está de frente para o dragão. Ela não está de costas, não. Ela está de frente, como quem diz assim, não venha não, porque se você vier, você vai levar. Aqui está o exército mais poderoso da terra. Não venha não. E ele também tem os seus aliados. Ok? Então tudo isso aqui vai ficar isolado aqui, ó, no deserto, né? No deserto. Então tentaram as queimadas, tentaram pegar o Brasil através da Amazônia, não conseguiram. Tentaram os assentamentos indígenas, não conseguiram. Tentaram óleo, não conseguiram. O que é que vai acontecer porque não conseguiram? Com raiva, o dragão, por não conseguir pegar ali a mulher, né? O que é que ele foi fazer? E o dragão irou-se contra a mulher, porque ele não conseguiu tragar a mulher, porque a terra ajudou. A terra ajudou não só aqui, ó, na questão do óleo, né, como também está ajudando nesse governo aí, a manter esse governo, para que esse governo continue aí e de certa forma atrapalhe os planos do anticristo sobre a nação brasileira. E você aí pensando que tudo é política. Você pensando aí que tudo é política, que tudo é politicagem, né? Mas eu quero mostrar para você esse lado aqui, para que você saiba que tudo aqui que está acontecendo é propósito de Deus. E ele se irou contra a mulher, ó, porque não conseguiu nada. O que é que ele foi fazer? Ele foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem são esses remanescentes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então o dragão, com raiva, porque ele não conseguiu nada
aqui, ó, todo esse dragão aqui, a União Europeia e os seus aliados, com raiva, vai fazer suas leis aqui, ó, vigorarem nesses países onde eles dominam. Onde eles dominam aqui, ó, sobretudo aqui, ó, no Oriente Médio, sobretudo aqui nessa região desses países, e também na África. Também aqui na África, ó, porque aqui existem muitos países árabes, e os árabes, eles são aliados do anticristo, porque são povos inimigos de Israel, e não é de hoje que eles se unem para fazer o mal contra Israel, né? Essa figura aqui da mulher, se você está com dificuldade de entender, eu vou mostrar para você aqui alguns mapas, né? Veja bem. Então aqui nesse mapa da América do Sul nós temos as linhas que mostram aqui a figura de uma mulher, né? Aqui, ó, a Colômbia seria a cabeça dela, que você tem as costas, as pernas, a barriga representada pelo Brasil, e aqui, ó, Peru, Bolívia, Paraguai, como se fosse o braço dela estendido segurando a barriga, que é o Brasil. E aqui, ó, Venezuela, Guiana, Suriname, aqui como se fosse o cabelo dela sendo jogado pelo vento, ou cabelo ou véu, né? Nesse outro mapa aqui, o mapa político, você pode ver melhor, ó, cabeça, queixo, tá vendo, ó? Costas, braço, tá vendo aqui a figura da mão, ó, dobrada, segurando a barriga, ok? Isso aqui é o mochilão sabático, ó, que é uma viagem realizada por casais, né, por pessoas durante o ano sabático, com a finalidade de descansar. E esse mochilão ele tem várias regiões do mundo, né? Sendo que esse aqui é o mochilão sabático pela América do Sul. O curioso é que o percurso que essas pessoas fazem para viajar pelo litoral aqui da costa da América do Sul forma exatamente uma mulher, ó, uma mulher grávida, tá vendo? A cabeça, os cabelos, ó, as costas. Então eu estou mostrando isso aqui para ajudar você também a compreender melhor. Mas no próprio mapa político aqui você entende que isso aqui é uma mulher, ó. Ah, mas a igreja é a América do Sul? Não, o que eu estou querendo dizer é que a América do Sul está representando a mulher porque grande parte da igreja vai se refugiar aqui, vai ficar aqui, certo? Sob a proteção de Deus por meio dos Estados Unidos, ok? É aqui onde ela vai ser sustentada, alimentada. Por isso que nesse mapa aqui, a América do Sul, ela está representada aqui por um cacho de uvas, ó. E a América do Sul, ela tem um formato de um cacho de uvas, realmente. E o Brasil também. Por que está representado como um cacho de uva? Porque é aqui onde a igreja será sustentada, ok? É onde ela vai ser aqui alimentada. Como diz lá no texto, né, de Apocalipse. Exatamente aqui, ó. Tá vendo aí? Ela será sustentada nesse deserto. Como fala também aqui em cima, né? Para que lá ela fosse alimentada. Por isso que aqui está representando a América do Sul como um cacho de uvas, ok? Bom, com relação agora a essa figura da criança, nós sabemos que Jesus, quando ele era pequeno, ele veio para a África, né? Ele veio fugido aqui, ó, para a África de Herodes, porque mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque disseram a ele que o rei dos judeus havia nascido. Então ele, com inveja, mandou matar, né? Olha só como realmente aqui as coisas se encaixam, porque o Império Romano é tudo isso aqui, ó. Todos esses países aqui são descendentes do Império Romano, do quarto animal que viu Daniel, né? Na visão lá, do quarto império, que só em Apocalipse a gente vai entender que é o dragão, é o quarto império. O dragão que eu estou dizendo a você desde o início aqui, que eu quero que você entenda, não é apenas Satanás, são as nações que ele está usando também. Por que que o Senhor Deus ele fez isso aqui? Por que que ele desenhou aqui no mundo o Apocalipse 12? Para que a gente entendesse quais são as nações que vão estar envolvidas aqui
quais são as nações que vão fazer parte do governo do anticristo e quais as nações que não irão fazer parte, certo? Por isso que ele desenhou aqui no mapa mundo. Então, Jesus ele veio para cá, ó, quando ele era pequeno, escapando de Herodes. Ele veio para o Egito. Então essa figura aqui representa ele. Representa ele. E também representa, de certa forma, a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Veja, Jesus disse o seguinte: se me perseguiram a mim, também hão de perseguir a vocês. Então, se perseguiram ele, também hão de perseguir a igreja. Então, ao perseguir o filho, também estão perseguindo a igreja. E é o que ele vai fazer. Ok? E certa vez, Jesus também disse a Paulo, né, que era Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo estava perseguindo a igreja, aos cristãos. Por que Jesus não disse: por que você persegue a igreja? Ora, porque quem persegue a igreja também está perseguindo a Jesus. É isso que essa figura aqui quer mostrar, ó, certo? Então Jesus veio para cá. E a perseguição do anticristo também vai se estender aqui, ó. A igreja que vai estar aqui na África. Aqui a perseguição será ferrenha. Né? Será ferrenha. Aqui não, aqui será uma condição de sobrevivência durante esse período. Aqui vai ser perseguição mesmo. Certo? Ferrenha, inclusive a ponto de morte. Inclusive, certo? E por isso que o dragão está aqui, ó, com a boca aberta, certo? Com a boca aberta, querendo aqui, ó, engolir a criança, tá vendo? Por isso que ele está com a boca aberta, porque ele vai também perseguir a mulher, ele vai também perseguir a igreja. Não só os que vão vir para cá refugiados, como também os que vão estar aqui, ó. Ele irá perseguir. Aqui, ó, por isso que ele está com a boca aberta, com a sua mandíbula aí aberta, certo? Aqui, ó, essa bota aqui, que não é bota coisa nenhuma, que a gente aprende, uma bota, isso não é bota coisa nenhuma, isso aqui é a mandíbula dele. É a mandíbula dele. E o cérebro dele aqui é a França. Ó. Macron, que lançou críticas contra o governo brasileiro, que não para de investir contra o governo brasileiro. Os outros países ficaram só esperando no que ia dar. Ninguém se levantou a favor do Brasil. Porque é vantagem para eles também dominar a América do Sul. Quanto eles puderem dominar de países, é vantagem para eles. Principalmente o Brasil, que é um celeiro, né? De produção agrícola e outras coisas mais, que eles dependem, né? Minérios e tal, né? Aí veja, lançou críticas dizendo que que a Amazônia era a casa deles. Que era a casa deles. E também que ele não via a hora, que Macron disse que não via a hora de se levantar um presidente à altura do governo brasileiro. Olha só. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele quer um presidente comunista, de esquerda, como é a maioria desses países, que jogue a favor deles, que venda o Brasil a eles, que deixe o Brasil submisso a eles. Certo? Mas os americanos aqui, os Estados Unidos também não é flor que se cheire. Ó, veja só. Eu já disse a você que lá em Miqueias, né? Aqui em Miqueias, no capítulo 7, aqui ó, capítulo 7 e o versículo 4, Miqueias 7, versículo 4, diz o seguinte: o melhor deles é como um espinho, o melhor dos homens é como um espinho. O mais reto deles, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos, do que uma parede de espinhos. O menos ruim, a Bíblia está dizendo que é um paredão de espinhos o cara. Ou seja, incomoda, o espinho incomoda, é algo que incomoda, ninguém chega perto, é algo repugnante. Esse é o melhor deles, e aqui está falando justamente com respeito às autoridades. Ó. Veja, verso 2, ó, já pereceu da terra o homem piedoso, e não há da terra, já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo, não há um,
todos armam ciladas para sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Olha o verso 3. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, está falando aqui de autoridade. Assim demanda o príncipe e o juiz julga pela recompensa, por interesse, tá vendo? E o grande fala da corrupção da sua alma. Quando eles se assentam para conversar, é para ver como é que eles vão se corromper. E assim todos tecem o mal, todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho. Então, meu querido, minha querida, não espere coisa boa, não. O menos ruim, está dizendo a Bíblia, é aqui, Estados Unidos. O menos ruim é esse governo que aí está, diante de tudo isso que eu mostrei para você. Porque o pior, quer conhecer o pior? Vai ser aqui, a União Europeia. Veja, ele está com a boca aberta querendo engolir a criança e também vai tentar engolir a mulher, que vai vir para cá para o Brasil, certo? Mas aí o Brasil está aliado aos Estados Unidos pelos acordos e também aliado a Israel. Agora você entende porque esses três aqui, eles estão do mesmo lado. Agora você entende. E agora você entende também por que o dragão com raiva vai cercar aqui, Israel. Vão cercar Israel. Vão destruir a cidade de Jerusalém. Vão destruir o templo. Por quê? Porque Israel está aliado dos Estados Unidos e do Brasil. Então, com raiva, eles irão perseguir Israel aqui. Por isso. Tá vendo? E também os cristãos de todo mundo, né? Só não vão conseguir alcançar aqui, como eles queriam, ok? Veja também, essa mandíbula, né? Que eu mostrei para você aqui, uma coisa interessante que fala aqui em Apocalipse, voltando lá para Apocalipse, né? Capítulo 12. E o versículo 3, né? Ele diz que esse dragão, esse Império Romano, esses países descendentes do Império Romano, guiados por Satanás, esse dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres. Onde que estão essas 7 cabeças? E aonde que estão esses 10 chifres? Estão aqui, no Vaticano, As 7 cabeças estão aqui no Vaticano. Foram os 7 papas do Tratado de Latrão para cá, que sempre estiveram envolvidos com política. O último é o Papa Francisco. Depois dele será o 8º, que é o 6º, que vai voltar numa espécie de reinicialização. E os 10 chifres são as 10 nações daqui, da União Europeia. São as 10 nações aqui da União Europeia, que irão governar o mundo juntamente com o anticristo, com o cérebro desse dragão aqui. Então esses 3 estão unidos aqui contra o sistema do anticristo. Certo? Você pode dizer aí que eu estou imaginando coisas, que eu estou vendo coisas, né? Mas eu mostro aqui, para você quantos mapas você quiser. Olha aí. Mostro para você quantos mapas você quiser. Olha só. Olha esse mapa, né? Da próxima vez que você ver esse mapa do mundo, você agora vai ver com outros olhos. Uma coisa que a gente jamais imaginava, né? Desde pequeno que a gente aprende esse mapa, mas que jamais poderia imaginar que Deus estava já pintando no mundo. Pintando porque todos esses continentes ainda estão em movimento. Então, ele já estava pintando tudo o que ia acontecer nos últimos dias. O Brasil, ele não vai fazer parte desse sistema do anticristo. Pelo que nós estamos vendo aqui no mapa, pelo que nós estamos vendo no texto lá em Apocalipse 12. Ou seja, ele não se deixará invadir por essas trevas. Ao contrário disso, a sua luz irá irradiar, né? Por todo o mundo, né? Não se deixará invadir por essas trevas e, ao contrário,
ele fará com que a sua luz irradie por todo o mundo, né? Infelizmente, muitos de nossos irmãos ainda não entenderam isso, não compreenderam. Isso também não vai depender deles, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Mas para que você veja como religião e política se misturam, são inseparáveis. A gente está vendo aí no carnaval desfiles e desfiles, falando de candomblé, falando de santo, mostrando figuras de Jesus crucificado, de todas as formas. Então é inseparável. Então, se estão usando a política e a religião para o mal, nós temos que usar para o bem. Nós temos que contribuir com os planos de Deus, certo? E eu mostro para você aqui, ó, quantos mapas você quiser, ok? Então, meus amados, é isso. Que você possa refletir sobre essas coisas. Não fique pensando que tudo é política. Tire da sua cabeça isso, que tudo é política, certo? Pense também as coisas pelo lado de Deus. E agora você entende por que eu defendo muito esse governo. Porque eu vejo as coisas por esse lado, porque eu acredito nesta palavra. E o conselho que eu lhe dou é que nesses últimos dias você invista na sua salvação. E ore por Israel, ore por Jerusalém. A Bíblia diz que devemos orar pela paz em Jerusalém. E por falar em paz, está muito próximo do acordo de paz sair, o acordo de paz entre árabes e judeus. E quem irá promover esse acordo será o anticristo. Os árabes, eles não querem um acordo de paz feito pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos já fez até o acordo, já mostrou no mapa como ficaria dividido. Mas os árabes não querem, porque o acordo dos Estados Unidos puxa muito para o lado dos judeus. E Benjamin Netanyahu disse que também, se os Estados Unidos demorar demais, o próximo a intermediar será a França. A França. Certo? Aí sim vai começar a construção do terceiro templo, porque o templo só pode ser construído depois do acordo de paz. E ano que vem é a Agenda 21. E de acordo com a Agenda 21, todos os países têm que estar em blocos, não podem mais estar em guerras, em conflitos, muito menos Israel e Palestina. Não podem mais estarem brigando. Ok? Então, que Deus lhe abençoe e que você reflita sobre todas essas coisas e veja que realmente é a verdade, né? Que eu não estou imaginando coisas. Tire suas conclusões, pesquise e você chegará à verdade. Em nome de Jesus, que Ele te abençoe. Amém.